Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, boa noite, Nice. Boa noite, Vera, boa noite a todos. Obrigada por ter aceito, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Nosso Eu que agradeço. Está chegando, né, como toda quarta-feira, aqueles que nos acompanham sabem a luta que é, né? Quem mora em São Paulo também sabe a luta do trânsito, né? Mas vamos vibrar bastante, que ele venha com calma, tranquilo, porque hoje ainda para ajudar, ainda temos chuva, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Né? Vamos também agradecer demais, né? Essa chuva tão esperada, né? Mas que eu falei para ele que venha tranquilo, com calma, né? Para poder mais tarde, né? Se der, ele participar. Nice, muito obrigado, tá? Por ter aceito. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, de novo, boa noite a todos, né? Os que estão presentes e os que vão assistir mais tarde, uma boa noite a todos. E eu é que agradeço pela oportunidade, porque é sempre bom aprender, né? Que o Alessio chegue com calma, tranquilo, vai fazer falta até ele chegar, mas a gente vai levando como nós podemos. Muito obrigada pelo convite, Verinha. Agradecemos. E como você sabe, né? Já assinou o contrato, né? Então, vai estar sempre por aqui, né? Não lembro de ter visto esse contrato em algum lugar, não. Não chegou, a minha cópia não chegou ainda, hein? Ah, mas você assinou lá antes, meu filho, antes de vir. Faz parte do pacote da reencarnação. Sim, sim. É gratidão sempre. Então, vamos assim, né? Aproveitando mais uma noite, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, né? Para reflexão, porque só assim para a gente parar, para a gente ler, para a gente buscar o entendimento, é muito importante para nós, né? E esses momentos a gente precisa aumentar mais dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano, mas estamos aqui para mais uma noite de reflexão e de ensinamento, né? Jesus, vou ler o livro da mensagem, Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O item 31. Auxilie mais. Olha só, hein? Por mais que esteja trabalhando no bem, ainda não é o suficiente. Auxiliar apenas nas horas vagas é pouco. Auxiliar apenas os mais próximos é egoísmo. Auxiliar apenas em dias marcados é limitar a caridade. Auxiliar quem pode pagar é troca de favores. Meu irmão,
O tempo urge, o auxílio ao próximo deve ser resplandado no sacrifício e na renúncia. Desculpa, respaldado, né? No sacrifício e na renúncia. Não meça esforços quando o assunto for caridade. Durma menos, descanse menos, reclame menos, pense menos em si. Agindo assim, sem sombra de dúvida, terá mais tempo para auxiliar aqueles que precisam. Quem não auxilia torna-se um peso para os demais. Sempre se pode dar um jeito de fazer um pouco a mais. Faz. As vagas para a reencarnação estão escassas. Aproveite ao máximo esta, afinal, você já está reencarnado. Faça mais, antes que a morte o alcance e traga para cá, sem os tesouros da alma. Linda mensagem, né? Um puxãozinho de orelha, bem discretamente, bem disfarçado, mas chamando mesmo a nossa atenção, né? Para que a gente auxilie, para que a gente busque fazer o bem, praticar o bem, para que a gente não faça só, né? Ah, quando eu for na casa espírita, 1 hora lá eu faço. 1 hora está muito bom, né? Se a gente contar mesmo na nossa casa, eu acho que dá os trabalhos, se a Nice pode me corrigir, acho que 1 hora e meia, né? 1 hora e meia de trabalho. E nós achamos que já estamos abafando, né? Já estamos, nossa, sendo o máximo. Fazendo o nosso evangelho no lar, aí eu também auxilio durante as vibrações, né? O que são, né, o evangelho? 15 minutos naquele dia marcado. Aí uma coisa ou outra que alguém apareça, aí eu vou ver se eu tenho um tempo para auxiliar, eu vou ver se dá, se é meu próximo mesmo, e assim por diante. Então, que a gente possa, né, já entrando no assunto da noite de hoje, né, Nice? Que nada é por acaso. Não. Que a gente possa, de fato, fazer, né? Você quer comentar também, Nice? Pode comentar. Porque nós estávamos falando justamente do quê? Reclamar menos, falar menos, Exatamente. auxiliar mais. Nos bastidores, nós estávamos falando sobre isso, e você vai ler a mensagem, e Deus fala assim: vou complementar a fofoquinha das duas ali. E fofoca, porque nós estávamos falando de nós, né? A fofoca sadia. Então, ele complementou, e é exatamente isso. A gente faz tão pouco, a gente faz muito pouco, né? E é justamente o tema da noite, vai ser justamente isso, esse auxílio, esse nosso trabalho, né, Vera? Tá sem som, Verinha. Você vê, né, Nice, que nós estávamos comentando justamente sobre isso, e eu abri, né, que não existe o acaso, abri o tema e falou sobre isso, que nós precisamos reclamar menos, aproveitar mais, ver as oportunidades, né, ver agradecer, né? Agradecer, ver o quanto Deus está nos auxiliando, que muitas das vezes a gente nem para agradecer, para louvar, para ter gratidão. Às vezes, até como a gente estávamos falando, os livramentos, né, que nos acontece. Estávamos comentando sobre uma situação que eu passei há uma semana. Então, veja que tudo a gente tem que parar, pensar, analisar, não ir no automático, né? E buscar fazer, porque nós, como ele disse, tem muitas pessoas querendo reencarnar. Nós estamos aqui. Então, que a gente aproveite, né? Para levar esse tesouro, o verdadeiro tesouro, conosco, né? Isso. Você quer fazer a prece, Nice? Quer fazer o Pai Nosso? Faço o Pai Nosso. Tá? Tá bom, pode fazer. A preparação. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Ele nos deixe bem intuídos e bem receptivos ao nosso aprendizado, que todos nós estejamos unidos nessa noite maravilhosa, com essa chuvinha, né? E agradecemos a Ti, Pai, por tudo que temos e tudo que somos, com a oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos nas tentações, e livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim vamos pedindo ao Pai intuição, luz, amparo, para darmos início ao nosso estudo e à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, e que nós estejamos bem intuídos, bem receptível para compreender e assimilar esse texto maravilhoso, mais uma noite, né, de reflexão, que é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, essa coleção maravilhosa, coleção Fonte Viva. O item é 48. Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Alma cerrada sobre si mesmo, declaração incapazes de serviços nobres, afirmação empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhora ou na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino. Temos despedido preciosas energia em numerosas existências. Despendindo, né? Preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Continua o puxão de orelha, né? O puxão de orelha, né? Você fechou seu microfone, Vera. Bati sem Agora querer. Abriu. Começamos, né, o puxãozinho de orelha com o José de Moraes, né? O espírito pelo Aguinaldo, e agora continuamos com Emmanuel, né? Que nos traz essa grande reflexão
sobre as nossas condições, sobre o que fazemos e o que falamos até, né? Emmanuel traz um trecho do versículo para nós, que cada um de nós temos o papel diante da seara do Senhor. Ele coloca muito bem, né? Pois somos cooperadores de Deus. E aí, muitas das vezes, ele também coloca, Emmanuel, que nós chegamos a ter o disparate de dizer que nós não somos capazes. Ah, não, não é para mim. Ah, não, a Nice sabe falar muito bem, a Nice tem uma ótima mediunidade, uma linda mediunidade, vamos deixar para ela fazer o trabalho. Eu não tenho, eu ainda estou começando, eu ainda sou tão assim, tenho tantas dificuldades, sou tão pecadora, não sou digna, né, de um trabalho tão bonito. Então, veja que a gente coloca vários empecilhos, que a gente coloca várias, né, justificativas para não fazer. E sabemos que é em nome do nosso orgulho, né, que por medo de errar, por medo de alguém falar, por medo de alguém comentar, por medo da gente demonstrar que ainda não sabemos tudo, né, que estamos no caminho, a gente prefere recuar, ao invés de nos colocarmos a serviço, né? Nos colocarmos ali no auxílio, na ajuda. E podemos, né? Emmanuel nos afirma, e Paulo também, que nós podemos ser fiel ao trabalho de Deus. Deus conta conosco. Ele coloca muito bem aqui, né, na primeira linha do texto. O Pai é supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador. Podemos cooperar, né? Nós podemos agir, fazer dentro das suas leis, dentro da nossa condição, que sabemos da nossa condição, mas isso não nos impede, né, Nice? Isso não nos impede de fazer, isso não nos impede de estar buscando auxiliar. E nós podemos lembrar Jesus, que realmente ele não se preocupou na condição das pessoas, né? Quando ele vai visitar Zaqueu, quando ele vê Zaqueu subindo lá, né, na árvore, ele não falou, ah, não, Zaqueu, ah, não, um pecador, não vou nem contar com ele. Ou com Mateus, né, que era cobrador de impostos, com a própria Maria Madalena. Então, veja, Jesus e Deus, eles também não olham para nós pelo nosso, vamos dizer assim, pelo lado ainda das mazelas que temos. Temos muitas, né? Ele olha sempre para o lado do potencial, o que podemos fazer, o nosso potencial, que fomos criados com esse potencial. E assim também foi mais tarde com Paulo, né? Que ele foi pessoalmente, né? Ah, já vou pegar um pedacinho aí da Nice, que eu sei que ela adora falar de Paulo. Ele foi pessoalmente na estrada de Damasco, né? Sabia do potencial de Paulo e foi pessoalmente buscá-lo. E Paulo, né? Naquela frase, o que queres que eu faça? Isso sim que nós devemos fazer, né? Fazer, Deus, o que queres que eu faça? E se colocar a serviço. E não se preocuparmos com as nossas mazelas, porque temos muito. Mas à medida que nós vamos trabalhando no bem, à medida que nós vamos fazendo bem, à medida que nós vamos praticando, essas mazelas, elas vão se consumindo, vão diminuindo, porque nós não vamos estar alimentando-as. Não é mesmo, Nice? Falei bastante, né? Deixa a Nice falar bastante. As pessoas vão achar assim, nossa, elas hoje estão confabulando, não é? Que hoje nós estávamos comentando sobre as coisas acontecem para a gente falar mais, falar menos e ouvir mais, prestar mais atenção e agradecer. E esse tema vem justamente nos dar essa oportunidade. Então, como a Vera leu ali, eu vou ler outra frase que diz assim: Deus visita a criatura pela própria criatura. Se eu não me dispor a que Deus faça suas obras, ele não vai fazer, porque ele respeita muito o nosso livre-arbítrio. Mas, como ele mesmo disse, nós somos os seus fiéis cooperadores. E como é que eu vou praticar
esse trabalho? É eu saindo de casa, é eu saindo da minha zona de conforto, é eu indo estar auxiliando, não é só 1 hora nem 2 horas, é fazendo o nosso melhor todos os dias. Não é que nós temos que ficar morando dentro das nossas igrejas, dos nossos templos, dos nossos centros espíritas. Não, a gente pode estar fazendo tudo isso dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, ajudando todos eles. Então, eu tenho que me permitir ver qual é o meu potencial. Ah, eu não tenho potencial, todos nós temos. Aí a gente fala assim: ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho como ajudar, o que que eu vou fazer? Nós temos como ajudar. Se Deus desse tudo o que precisamos, eu digo tudo, o que precisamos para poder estar auxiliando, nós também vamos reclamar. Por quê? Nossa, mas eu tenho tanto, eu não sei o que fazer com tanto. O que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com aquilo? Então, ele dá para nós o necessário. Aquilo que ele deu, que é o necessário, nós vamos trabalhar com essas ferramentas de auxílio, seja auxílio material, auxílio espiritual, um abraço, um carinho, para que a gente possa estar auxiliando com os ensinamentos que Jesus nos trouxe, porque Jesus não tinha preconceito. E nós temos o preconceito ainda enraizado entre nós. Cada um tem o seu. Eu não posso dizer o de ninguém, eu posso dizer o meu, os meus preconceitos, e muitos deles foram trabalhados durante todos os anos, todos os meus quase 60 anos, para que eu pudesse ter o outro olhar para todo mundo. Então, vamos cooperar com aqueles que estão necessitados, levando um amparo a eles, de acordo com como Jesus nos ensinou. Jesus, ele saía, não é que ele escolhia quem ele ia cuidar ou não, a própria população na época que chegava até ele, eram o quê? Irmãos necessitados, cegos, aleijados, leprosos, e ele nunca disse não, ele estava sempre pronto. E nós, a gente tem que dar aquela peneirada, lógico que nós não vamos nos comparar à nobreza de Jesus, mas nós temos ferramentas que nós podemos estar ajudando. E às vezes as pessoas chegam até nós pedindo auxílio e a gente fala não. Ah, eu não vou ajudar. Não, não quero, não me interessa o que ele esteja fazendo não, isso é problema dele. Então, a gente não pode desistir de estar auxiliando. E a gente não pode dizer assim: "Ah, eu não tenho como ajudar". Temos sim. Ah, eu não tenho o arroz e o feijão ali no meu armário para poder estar ajudando, mas eu posso estar abraçando, conversando, dialogando, que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas que ultimamente o que a gente mais ouve falar é sobre depressão, né. Ontem eu tive uma consulta e eu conversando com a médica, e ela falando sobre isso, o quanto as pessoas estão depressivas. Por causa do seu dia a dia, por causa da sua rotina, por causa da correria, e um monte de coisa. E eu falei assim: "Olha, eu não vou dizer que amanhã eu não esteja depressiva. Hoje eu não tenho tempo de ter depressão, por quê? Porque eu ocupo muito a minha mente. Mas eu não vou desprezar as pessoas que tá passando por a dificuldade. Então espera ainda, deixa eu convidar aquela minha amiga que está passando por aquele problema, para tomar um cafezinho comigo, vir passar um dia comigo, eu sei que meu dia é corrido e tal, aí eu falo: "Vem, tá com problema? Pode vir, eu ainda te dou um presente a mais", a gente fica fofocando junto com o pai, porque ele adora ouvir fofoca, né. Não, isso já é o quê? Uma ajuda, nós temos essas ferramentas, vamos estar usando, não vamos estar sempre sentados se lamentando, reclamando de uma coisa ou de outra. Estávamos falando com a Vera que às vezes a gente reclama tanto, que a gente tem tanto: "Ah, eu não tenho o que eu quero, mas Deus sabe o que eu preciso, então eu não tenho o que eu quero, porque se eu fosse ter o que eu quero, eu acho que, né, sei lá o que eu seria capaz de fazer". Então Ele vai me dar o que eu preciso para o meu dia a dia, e é isso que nós temos que estar fazendo. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos estar auxiliando aqueles que estão necessitados. Ah, vamos fazer a sopa? Eu não posso ir à noite distribuir a sopa, vamos fazer a sopa. Ah, eu não posso ir, nos dias do trabalho, mas vamos um dia ajudar no bazar, ajudar na biblioteca, ajudar a dar uma limpada, ajudar ou o nosso vizinho que está precisando a casa está suja, ela está lá acamada, não pode fazer. Então, isso é estar cooperando, porque Jesus disse: "Quando fizer ao necessitado,
é a Ele que nós vamos estar fazendo. E a gente precisa estar praticando isso, praticando conosco, para que a gente esteja bem, e praticar com o outro. E quem é que mais precisa de nós no momento? É os nossos familiares, é os nossos núcleos. Mas nós também não vamos ficar só fechado no nosso núcleo, no nosso mundinho. A gente tem que abrir a janela, a gente tem que abrir a porta e caminhar até o quintal, abrir o portão da rua para ver o que está acontecendo com o mundo. Tá abrindo a mente, dizer assim, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. Tá? Então, eu estou disposta, então eu vou fazer. Deixa eu ser útil? Então eu vou ser útil de alguma maneira para poder estar auxiliando. Não é isso mesmo, Verinha? Falei demais, hein? O seu microfone está Brigando fechado. aqui com o microfone. Falou de mais nada, imagine, falou muito bem, e é isso mesmo, né? E eu sempre lembro dessa passagem no livro, eu até marquei aqui, deixa eu pegar, no livro O Missionário da Luz, porque Emmanuel já começa o texto dizendo que a gente se coloca num patamar inferior de desculpas, né? Eu não posso porque eu não estou ainda nessa condição, eu não sei falar bonito, eu não sei falar bem, como é que eu vou auxiliar se eu não sei o que dizer? E no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, fica aqui, né, a dica para estarmos lendo, né, todo esse livro e também esse texto, diz assim, passes. E aí Emmanuel está conversando, né, não vou ler porque são algumas páginas, Emmanuel está conversando, André Luiz está conversando sobre como se opera o passe, ele está, assim, admirado, né, com o trabalho do passe na casa espírita. E o mentor vai comentando, né, sobre as questões, né, de como se opera esse tratamento espiritual. E aí, André Luiz pergunta sobre nós, como auxiliar, se nós podemos auxiliar, se nós temos condições de auxiliar. Ele fala assim, aquelas pessoas que estão ali, ela tem uma condição diferente, ela tem uma condição, né, para auxiliar, e ele diz assim, os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhante atividade de auxílio magnético? E olha a resposta, todos com maior ou menor intensidade poderão prestar concurso fraterno nesse sentido. Respondeu o orientador, porquanto revelado a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo. Então, veja, né? É só nós queremos cooperar pelo próximo. É só nós estarmos dispostos, só temos boa vontade para auxiliar. E eles sabem muito bem, né? Eles sabem das nossas mazelas, eles têm conhecimento disso. Mas isso não importa, não impede da gente estar fazendo, da gente estar auxiliando, da gente estar buscando, né? Nos melhorarmos através do serviço. Emmanuel coloca, né, também nesse texto, ele diz assim, a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Então, veja, né? Nós agimos como se a gente não precisasse, né? Nisso, não preciso, não, já sou anjo, né? Eu estou numa doutrina, essa doutrina esclarecedora, eu faço parte de um centro espírita, eu vou lá, dou passe, eu faço preleição, eu faço isso, faço aquilo, e isso já me coloca numa situação de melhora. Até parece, né? Seria muito bom, né? Se fosse só isso. Nós precisamos trabalhar e trabalhar mais, e buscar mais, auxiliar mais. Porque esse fazer, como do próprio texto de início, né? Diz que é muito pouco.
não é o suficiente para a nossa melhora, não é o suficiente para a gente ir retirando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Pelo contrário, se nós ficarmos só... Olha o Alessio, boa noite, Alessio. Boa noite, minha querida Valdenice, boa noite, Verinha, boa noite a todos os nossos amigos que já se encontram aqui, mais uma vez nos desculpando pelo horário, mas não tem como, nós estamos aí, firmes e fortes. Tá perdoado, né, Vinícius? E aí, continuando, né? Só estou terminando aqui o raciocínio, tá, Alessio? Fique à vontade. Né? E isso nós achamos que estamos fazendo o máximo, né? E no centro da paz. Só que isso não é o suficiente para estarmos nos melhorando. Não é o suficiente para a gente estar retirando todas essas mazelas que nós carregamos. Eu tenho boa vontade, mas também não é o suficiente. Precisamos dar um passo a mais, precisamos fazer a mais para ir retirando todo esse, vamos dizer assim, esse cal, essas rochas que ainda temos, né? Que lá no fundinho vai ter a pedra preciosa, né? Precisamos lapidar muito em nós, porque muitas das vezes esse trabalho que a gente pratica, esse trabalho que a gente, vamos dizer assim, ser voluntário, de repente, lá camufladinho está o nosso orgulho, estamos ali por orgulho, estamos ali por vaidade, né? Estamos ali para se aparecer, para dizer o quanto somos bons. Então, precisamos mesmo fazer, né, essa análise de que realmente o que estamos fazendo, como estamos fazendo e por que estamos fazendo, né? Para nossa melhora ou é para aparecer, para nos sentirmos o máximo, né? Para todo mundo achar, olha, a Vera está fazendo uma live, né? Na rádio web, olha só, e daí, né? Como o mentor, né, da mensagem de início disse, que tesouro nós vamos levar para o mundo espiritual, né? O que nós vamos levar? E Emmanuel, nesta noite, nos convida a estarmos observando isso e buscando cada vez mais essa cooperação, porque temos condições, podemos e devemos fazer, né? Devemos praticar. Já falamos bastante, né, Nice? Agora vamos passar para o nosso companheiro Alessio, para ele falar um pouquinho também, né? Boa noite, Alessio. Maravilha. Boa noite, meninas. Mais uma vez a todos aí que nos acompanham ao vivo, gravado, né? Prazer e honra, como diz a nossa querida Célia, Albertina, estarmos aqui todos reunidos, né? Eu só comecei a pegar o comecinho, não quero ser repetitivo, mas, enfim, o que nós precisamos refletir e entender que eu achei muito interessante a forma com que Emmanuel aborda o tema, porque conforme eu fui lendo e fui refletindo, me veio a comparação a uma empresa, né? Como acontece muito, para justamente ilustrar esse momento que a gente vive, né? Quando a gente fala de uma empresa, nós temos quem são as empresas, né? Às vezes a gente acha assim, a empresa A, a empresa B, a empresa C, pode ser a pequena, pode ser a maior do mundo, mas todas elas são feitas de pessoas. Independente do tamanho, da sua magnitude, do seu segmento, do que ela produz, são pessoas que estão por trás. E para que as coisas funcionem bem, existem os departamentos. E também aquela coisa chamada hierarquia, que muitos não gostam, mas é assim que funciona. Mas a gente confunde muitas vezes hierarquia com importância. Então a gente acha que o presidente, o vice-presidente, os diretores, os gerentes, subgerentes, encarregados, analistas e tudo mais, nós achamos que conforme a gente vai subindo o grau dentro de uma hierarquia, a gente é mais ou menos importante.
mas é um ledo engano. Porque toda empresa precisa-se de todos os departamentos, cada um dentro da sua importância. Quando a gente acha que nós somos menores do que o outro que tem um cargo maior, a gente pode estar deixando de fazer o nosso trabalho de uma forma boa e a empresa não anda. Porque se nós não tivéssemos importância dentro de uma empresa devido ao nosso cargo, simplesmente ela não existiria. Porque quem que vai ficar num emprego em que não seja importante ou vital para a empresa? Isso vira despesa, vira custo e se corta. E a gente, então, fazendo esse paralelo, né? Ou seja, todas as pessoas dentro de uma empresa são importantes, porque se não fossem, é só tirar, é só cortar. Não faz sentido manter quem não tem importância. Então, muitas vezes a gente vê nas empresas pessoas que não trabalham direito porque não se acham dignas da importância de estar dentro de uma companhia. E aí prejudica diretamente o resultado do todo. Prejudica o resultado de uma outra área, da área B, da área C, da área D, enfim. Agora, obviamente que as pessoas são diferentes. Então, umas têm mais aptidões para determinadas funções financeiras, por exemplo, outras aptidões para a área de direitos, outras para a área recreativa, outras para a área de limpeza. São aptidões e todas elas são necessárias. Por que a gente está fazendo esse paralelo? Porque na nossa vida é assim. Quem é o nosso CEO maior do planeta, né? Nós temos o nosso CEO, que é Jesus, mas o majoritário, o dono da empresa chamada Terra, é Deus, é o Criador, é o Pai, né? Que nomeou, no nosso caso aqui, o planeta Terra, como deixando Jesus como CEO. E quem são os cooperadores desse CEO chamado Jesus? Todos nós. Todos nós somos. Mas, muitas vezes, pela nossa incapacidade ainda, moralmente falando, nós não nos achamos tendo essa importância na cooperação da seara do Cristo. Porque nós nos vimos, né, nos vemos como grandes pecadores, né? Até quando a gente estuda a reencarnação, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas quem sou eu para ir lá falar no programa da Verinha, né? Ainda mais como nós temos aqui um espírito evoluído do Garbo, da Valdenice, aí a gente olha, a gente fala assim, quem sou eu na fila do pão para participar de um negócio desse? Deixa eu ficar aqui, quietinho, na miúda. E a gente leva isso para o dia a dia, né? Quem sou eu para ir fazer uma visita no orfanato? Quem sou eu para ajudar alguém, sendo que eu preciso de ajuda? Ah, porque então a gente veste essa capa de coitado, de necessitado, e não cooperamos. E o que é pior, né? Muitas vezes, além de não cooperar, ainda atrapalha, né, aqueles que estão tentando, né? Às vezes a gente tenta fazer alguma coisa e a gente está lá atazanando, desincentivando. Ah, por que você vai lá no centro lá? Vamos lá, vamos fazer o nosso chá da tarde aqui, vamos comer um bolo de laranja gostoso com um chazinho. Eu vou ficar lá. Você vai para lá, para aquele lugar, para ficar enchendo o saco, né? Quando às vezes a gente está num evento, no aniversário, a gente fala, dá licença que eu preciso ir. Não, hoje você não precisa ir. Então, muitas vezes a gente se enxerga, além de a gente não fazer muitas vezes o nosso papel, a gente ainda atrapalha o outro que quer fazer, né? Ou fica diminuindo o trabalho do outro que está tentando fazer algo melhor, né? Então, eu acho que essa abordagem que Emmanuel nos trouxe hoje aqui na reflexão, para não me estender muito, ela é muito válida para a gente se identificar o nosso papel dentro da empresa. Eu sempre gosto de trazer o exemplo do Big Bang, o grande relógio que tem lá na Inglaterra, em que existem milhares de circuitos para aquilo tudo funcionar. Mas se você tirar uma argolinha desse tamanho, uma arruelazinha que seja, tudo para de funcionar. Tudo para. Então,
E o que a gente faz para o negócio todo voltar a funcionar? A gente tira a peça que parou, a peça quebrada, e coloca uma outra no lugar. Porque o relógio não pode parar de girar. E o nosso planeta Terra está passando por este momento. Nós vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Um planeta de regeneração não pode ficar com peças enferrujadas, com parafusos que não servem, com coisas que não prestam. Então, o que vai fazer esse grande CEO, esse manager, né, da Terra? Vamos trocar o que não está funcionando mais. Aquela pecinha que está parando, que está atrapalhando o andamento do funcionamento do planeta, tira, vamos colocar num outro planeta que está precisando ali de peças que nem essas peças lá tem. Então, tira a peça que está meia boca aqui e vamos colocar lá, porque eles também têm o direito de se regenerarem. Mas esse aqui tem que funcionar, tem que girar. Então, como que nós estamos fazendo dentro da nossa empresa chamada Terra? Como cada um de nós está cooperando para Jesus, né? Para esse CEO, para nós maximizarmos a nossa resultado dentro da empresa, porque a empresa vive de resultado. E aqui na Terra não é diferente. Será que se eu fosse avaliado por Jesus hoje, que nota que ele me daria, né? Qual que é o meu trabalho aqui, minha função na cooperação de Jesus? É para isso que tem o Evangelho, é o nosso manual. É aquilo que a gente tem que fazer, é amar o próximo. Aqui mesmo no texto ele já deu um monte de situação, sermos a luz onde não há, onde há trevas, né? A própria oração de São Francisco nos traz essa reflexão. Vamos amar ao invés de ser amado, né? Vamos ajudar ao invés de ser ajudado. Vamos brilhar ao invés de ficar buscando o brilho do outro, ou chamuscando o brilho do outro. Então nós fazemos o nosso papel, sermos úteis no trabalho. Sabemos já refletirmos o que é certo e o que é errado. Sabemos o que ajuda e o que atrapalha. Sabemos aquilo que nos engrandece moralmente, espiritualmente, do que aquilo que é materialmente falando. Para onde eu estou direcionando a minha vida? Para coisas apenas do material ou do espírito? Então, essas reflexões é que não vai responder se eu estou cooperando no trabalho, na seara do Cristo, ou se eu estou apenas trabalhando para mim, que na empresa tem muita gente que acontece isso, né? A pessoa trabalha para ela, não trabalha para o todo. E talvez a grande diferença para a gente matar esse nossa chaga, como diz Emmanuel, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é deixar de pensarmos na minha carreira para pensar no desenvolvimento de toda a empresa, como um todo. Aí nós estaremos cooperando nessa grande companhia chamada Terra, gerenciada, ministrada pelo nosso Mestre Jesus. Tá certo, Verinha? Não sei se você quer que eu faça minhas considerações, eu já passo para você. Ou já vamos ouvir a Nisso, o que você quer que faça? Pode fazer suas considerações, Alessa, a não sei que você queira falar depois, e depois Maravilha. você passa para mim, e depois já eu já vamos passo. aproveitar. Aproveita então já para fazer as considerações, para resumir isso e fechar isso que a gente está discutindo, está falando aqui, né? Ele coloca aqui, né? Até fazendo um paralelo aqui, de forma que a gente usa muito na economia, né? Quando ele fala aqui no texto, até agora temos sido pesados à economia da vida, né? Filhos perdulários, anti-orçamento divino. Então, quer dizer, continuando nessa questão da empresa, né? Nós estamos sendo prejudiciais à economia, ao bom andamento da empresa. Por quê? Porque somos filhos perdulários. O que é filho perdulário? É o filho que gasta, né? Gasta assim, como se não houvesse o amanhã. A gente gasta mais do que recebe. Então a nossa conta vai só ficando no vermelho cada vez mais. Então nós somos esses filhos perdulários, ou seja, ao invés de eu vir aqui pagar os meus débitos, eu estou não só pagando aquele, como adquirindo outros novos. Então nós estamos gastando
essa economia que Jesus nos deu a oportunidade de reencarnarmos aqui. E nós estamos, ao invés de pouparmos com amor, né, com carinho, fazendo as coisas, trilhando as coisas do bem para o bom andamento da companhia, nós estamos torrando e gastando dinheiro e depois dane-se lá na frente, né? A gente vê muito isso até na gestão das empresas, nas gestões de países, né, nas gestões de estados. A gente percebe o quê? Que a máquina, quando ela gasta mais do que arrecada, a conta não fecha e alguém tem que pagar essa conta. Então vamos nós nos refletirmos e pensarmos se nós também não estamos devendo para Jesus, né? Será que o meu comportamento, as minhas atitudes, elas estão de acordo com aquilo que Jesus espera? Ou eu estou indo contra aquilo que ele espera de mim? Se a gente está indo contra, a gente sabe as atitudes, exemplos que Jesus colocou para a gente. É só olhar o modelo de vida que ele deu, né? Seu comportamento para com os outros, a sua humildade, o seu amor incondicional, a sua abnegação, a sua dedicação. Nós estamos fazendo por esse caminho? Nós estamos trilhando esse caminho? Se estivermos trilhando, maravilha, estamos no caminho certo, estamos contribuindo. Mas se nós somos esse filho perdulário que estamos adquirindo mais débitos, né, prejudicando a vida dos outros, não ajudando ninguém, sendo mesquinho, materialistas, individualistas, hipócritas, né, onde a gente fala, mas também não faz nada. Se a gente está sendo esse filho, nós teremos as consequências lá na frente. Seremos, como diz lá nos programas aprendizes, né? Em algum momento nós seremos demitidos. Vamos ser demitidos da Terra. E procuramos emprego em outros planetas piores do que o nosso. Então vamos refletir, aproveitar esta oportunidade, este estágio que estamos fazendo aqui para sermos efetivados nesse próprio planeta, numa condição muito melhor. E assim nós vamos galgando lugares maiores em todo o sistema solar e em todo o universo. Porque Deus é misericordioso e Jesus vai nos capitanear para subirmos. Agradeço infinitamente a paciência de todos e a oportunidade de estarmos aqui, principalmente a nossa convidada de honra hoje, dona Valdenice. Muito obrigado. Obrigado, Verinha. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Abraço para a Verinha, então, fazer as suas considerações e depois ouvimos um pouco mais da dona Valdenice. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Já dando também esse belo exemplo de esforço, né, Alês? Porque sabemos o grande esforço que se faz, né, para chegar do serviço, participar, enfrentar o trânsito de São Paulo, que não é fácil, mas que a gente precisa, né? Nós precisamos, porque seria muito mais fácil você falar, não dá para participar, não tenho como chegar, né? Não é muito trânsito, muito corrido, mas não, né? Dando um ótimo exemplo também de perseverança. Pelo contrário, eu até agradeço, porque é sinal que a gente tem emprego, né? E a gente tem para onde ir, então a gente só tem que agradecer, né? Por estar e para onde voltar, né? Que é muito bom, né? E pegando esse gancho, como diz nosso companheiro Leandro, né? Pegando esse gancho, que eu achei fantástico que ele diz, né? Até agora temos sido pesado, né? Ou seja, estamos sendo pesado para Deus. Deus está preparando tudo, né? Preparando o banquete, preparando a festa. Isso me lembra o capítulo 18, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. A parábola, né, de núpcia, Jesus, né, ali na história é uma parábola fantástica, né, onde ele fala que, onde ele vai colocando, né, todas as atitudes, tudo que Deus vai preparando, né, para nós, e nós dizendo não para Deus, dizendo não para Jesus, dizendo não para os seus ensinamentos, até que depois, mais tarde, vai vir o Espiritismo, né? Mais uma vez, numa condição de também estar nos auxiliando, nos resgatando. Olha, o momento é agora, o momento, né? É agora ou nunca, como vocês bem colocaram. E nessa parábola, no final, né? Ele fala que só vai estar mesmo participando dessa festa
aquele que tiver com as vestes, né? Com as vestes, né? Para essa núpcia. É claro que ele não está se referindo à roupa, né, material. Ele está se referindo às vestes espirituais, a nossa, né? A nossa melhora espiritual, estarmos despindo do homem velho para o homem novo, e que a gente busque mesmo, né? No nosso trabalho, nas nossas oportunidades, e irmos nos melhorando a cada dia, a cada instante, para sermos, né, convidados a essa núpcia, né, essa festa, a sermos escolhidos, né, nos colocarmos na condição de escolhido, porque o capítulo diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque nós não nos colocamos, né, nessa condição de escolhido. Nós nos colocamos na condição que vocês bem colocaram, de filho relaxado, né, perdulário, como diz Emmanuel, que nós possamos estar pegando a nossa rédea, pegando a nossa vida e trabalhando para a nossa melhora, e assim fazendo o nosso melhor também para o próximo, porque à medida que eu estou bem, eu vou levar o bem, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, precisamos nos preencher de amor, de carinho, de benevolência, de misericórdia, para a gente também poder levar isso ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a gente seja, né, nos colocando na condição de escolhido. Não é mesmo, Nice? Isso mesmo, Vera. Eu agradeço, né, essa oportunidade, porque enquanto vocês vão falando, eu fico aqui, a mente chega, vai embora, com várias coisas que a gente vai prestando atenção, que a gente fala assim, poderia ter feito diferente, mas não fiz ontem, eu vou fazer hoje, eu vou fazer agora. Então, não vamos guardar a nossa luz, vamos iluminar quem está sem luz, não vamos guardar aquele livro que nós temos aqui na mente. A gente pode não lembrar, né, Vera, o nome do autor, o nome do livro, mas a gente lembra as frases, para que aquela frase vai auxiliar alguém. E é isso que Jesus quer, ele não quer perfeição, ele quer que a gente saia desse marasmo, desse desemprego, como o Alessio disse, e trabalhar. Ele não quer que eu vá lá e faça a perfeição, eu tenho que fazer o meu melhor. E é esse melhor todos os dias é que nós vamos aperfeiçoando. Ele diz que eu sou um espírito iluminado, Senhor, que o Senhor esteja escutando e dizendo amém, porque eu sei que ainda não estou nesse patamar. E é uma honra, sim, estar no programa web da Vera e do Alessio, porque aqueles que não sabem, eu intitulei eles ao Batman e Robin. Não sei quem é Batman, não sei quem é Robin, mas é a minha dupla dinâmica, ao qual eu divido com todos a dupla dinâmica. Porque quando eu conheci eles, sempre eles estão trabalhando junto. Então, não é por acaso que os dois, mais uma vez, estão aqui. Estão fazendo o quê? Trabalhando. A empresa está precisando dos trabalhadores e somos nós. Um ajuda o outro. Então, vamos ser luz, vamos estar auxiliando, não vamos guardar o livro que nós sabemos, vamos estar colocando para fora o dia a dia, os aprendizados, vamos observar os ensinamentos de Jesus, que ele não quis ninguém perfeito, ele apenas quer o amor. O amor é perfeito, então, quando a gente ama, nós somos perfeitos. Como Paulo, no seu trajeto até ele as portas de Damasco, o que queres que eu faça? E Jesus falou para Pedro, Pedro, Paulo é um vaso muito caríssimo para mim. Por quê? Porque Paulo ele tem toda uma explosão de amor dentro de si que antes estava camuflada. E quando essa explosão de amor estourou, ele levou amor por onde ele passou. Ele fez várias viagens, e as viagens que Paulo fez, não foi de metrô, não foi de ônibus e nem foi de avião, foi andando. Tudo bem, depois ele foi viajando de navio, mas quanto sofrimento ele teve, mas ele fez por amor. E nós temos avião, nós temos metrô, temos Uber, bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, mas se precisar a gente aprende. Temos Uber, temos táxi, nós temos vários meios de transporte. Ah, mas eu não vou, eu não sei falar bem. Eu também não sei.
Mas assim, eu quando eu estou aqui sentada, não tem friozinho na barriga? Tem sim, porque do outro lado a gente não sabe quem está ouvindo do outro lado. Apesar que eu não tenho medo dos encarnados, eu tenho medo daqueles nossos irmãos, espíritos iluminados, que estão conosco nesse momento, que estão aqui ouvindo. Ela não está falando direito. Aí eles vão intuindo, a gente está falando. Já é outro trabalho, e nós vamos acumulando funções. É de falar, é de dar risada, de fazer uma coisa e fazer outra, levar o amor, e é isso que nós estamos fazendo. Somos seus trabalhadores, Jesus. Somos seus trabalhadores, Pai, que possamos estar fazendo isso com amor, com carinho, com dedicação, com muita humildade, que é o que mais a gente precisa hoje em dia, é o amparo, é a humildade, porque a gente vê lugares onde a gente adentra, seja no centro espírita, seja na igreja católica, evangélica, onde as pessoas primeiro nos medem de cima a baixo e sobe num pedestal ao qual não pertence. Então, precisamos de ter essa humildade constantemente. E eu sempre sou recebida com essa humildade pela minha dupla dinâmica. Eu falo minha, mas é nossa, tá? É minha, mas é nossa. A nossa dupla dinâmica que a gente sempre está ali conversando. Então, para mim, é um grande agradecimento essa oportunidade de estar aprendendo. A mente funcionou como se eu estivesse fazendo meus crochês, gente, vários planos, que Deus me deu a oportunidade de botar os planos em prática. Se ele não me deu agora, ele fala, vai voltar de novo. Não fez, volta de novo. Então, eu volto, né? Então, é um agradecimento imenso. Você já quer que eu faça as vibrações e finalizo, Verinha? Posso? Então, tá bom. Então, vamos assim, abrir os nossos corações e agradecer a Deus. Senhor, que oportunidade boa de aprender, de falar o pouco que sabemos, de expor de várias maneiras como podemos estar auxiliando sair da nossa zona de conforto. Temos ferramentas e temos o melhor orientador, que é Jesus. E assim, diante de tudo isso que temos, vamos agradecer primeiramente, Pai, por essa chuva. Olha que maravilha! Hoje precisamos dessa chuva e o Senhor mandou essa chuva. Que não possamos estar reclamando, mas agradecidos. E pedindo imensamente que o Senhor ouça as nossas preces, derramando sobre o nosso planeta vibrações de paz, de amor e de união. Que acabe a fome, a miséria, as guerras, a soberba, o orgulho, a ganância. Que os nossos governantes possam realmente fazer leis justas e sábias. Que o Senhor visite todos os leitos de dores, seja nos hospitais ou nos lares, levando a harmonia aos lares em conflitos, aos dependentes químicos, aos nossos irmãos encarcerados. Agradecemos pela chuva, Pai, mas sabemos que temos irmãos que não têm onde dormir hoje, que vai estar na marquise, vai estar num lugar sem amparo. Que o Senhor possa estar orientando os nossos irmãos a levar o consolo e o amparo a esses irmãos em condições de rua a um prato de comida. Que o Senhor possa amparar os nossos idosos que são abandonados dentro dos seus próprios lares ou nos asilos. As crianças que são rejeitadas e mandadas aos orfanatos para adoção, que elas possam ser adotadas por pessoas que realmente vão amar, valorizar e levar o carinho. Senhor, que os nossos próximos governantes, aos quais foram escolhidos, realmente façam leis justas e sábias. Que as nossas religiões se unam, independente de qual seja o objetivo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Agradeço, Pai, imensamente por essa oportunidade, pela casa espírita onde frequentamos, aos nossos lares, aos nossos familiares, e que sejamos fortalecidos e que possamos estar sempre levando o amparo, a palavra, o carinho a quem precisa. As nossas águas sejam fluidificadas e que o Senhor nos permita estarmos aqui reunidos novamente numa próxima oportunidade. Recuperação à nossa amiga Verinha, que ela fale menos, reclame menos, e isso não cabe só a Vera, mas a todos nós. Vamos agradecer mais. Obrigado, Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Vera, obrigado, Alessio, que possamos nos encontrar em outra oportunidade. Que assim seja, já assinou o contrato, né? Tem um contrato assinado. Já falei que esse contrato não chegou aqui. Assinou antes de vir. Agora é tudo digital, né? Não tem mais papel, agora é tudo digital.
Não tem o computador. Aqui, ó. Computador. Vibrações de muita luz, paz, amor, em forma de rosas multicoloridas. Vamos entregando na mão da Nice, que ela possa levar essas vibrações por essa noite, por essa semana, por toda a sua caminhada. Também envolvendo o nosso companheiro Alessio, que leva essas vibrações de amor por esta noite, pela sua caminhada. Que Jesus nos abençoe, pelos companheiros aqui presentes, os que entrarão depois no programa gravado. Muitas vibrações de amor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado, Nice. Obrigado, Alessio. Obrigado a todos. Fiquem Obrigada a todos. Um beijão. Obrigado. Até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.